As capacidades internas do homem, que a gente chama tecnicamente de faculdades humanas, o desenvolvimento das faculdades humanas. Inteligência, vontade, apetites, beleza? Raciocínio. Isso não evolui naturalmente. Isso precisa de educação e civilização, AJ. Essa é a tese. A tese é, o que é uma civilização? Só uma pergunta, a gente usa esse termo o tempo todo, né? A civilização ocidental, a civilização não sei das quantas, a civilização indígena. O que é a civilização? A civilização é um conjunto de pessoas que compartilham a mesma visão acerca do que é o mundo e do que é o homem. Ou seja, existe uma estabilidade de resposta para essas perguntas fundamentais. Exemplo, Idade Média. Todo mundo fala que era um momento obscuro, né? A Idade Média é um momento obscuro. Claro, por que eles falam isso? Porque viram 2 filmes que retratam esse aspecto não tecnológico daquele momento histórico. Mas é um momento histórico onde o desenvolvimento das capacidades humanas internas... Estavam no ápice. Estavam no ápice. Dá para considerar que é um dos ápices mesmo. Por quê? Porque tinha uma civilização ali estável. Se você perguntasse para um medieval o que é o homem, o que é o mundo, eles tinham mais ou menos todos a mesma resposta. Olha, o mundo é uma coisa criada por Deus e o homem está aqui para poder ser uma pessoa boa, justa, leal e amar a Deus. Olha, todo mundo está de acordo, todo mundo está de acordo. Hoje, o que a gente tem? A gente tem uma crise civilizacional. O que a crise civilizacional gera? Desorientação, medo, dúvida e ansiedade. Hoje, não é verdade? Hoje as pessoas elas não estão sequer de acordo acerca do que é o homem no seu aspecto mais físico. Você perguntar, por exemplo, numa faculdade ou para as pessoas de alguns países ou na rua mesmo sobre homem ou mulher, é uma coisa que é claramente você é um homem e ela é uma mulher ou é outra coisa? Tem muita gente hoje que vai dizer o seguinte, não, olha, ela que sabe. Né? Se homem ou se mulher depende de como ela se sente. Beleza? Então, isso é uma ideia que está bastante difundida no nosso meio. Por exemplo, sobre o gênero, sobre a identidade de gênero dos seres humanos. O que é isso? Isso é a resposta, deveria ser a resposta a uma pergunta sobre o que é o homem no seu aspecto mais físico. Não estou nem falando do que é o homem desde o ponto de vista para que o homem serve. Biológico. Né? É coisa mais física, mais biológica, mas, olha, não é para ter dúvida nisso. A nossa comunidade hoje tem dúvida acerca disso. Quando a comunidade tem dúvida acerca dessas 2 perguntas, de aspectos básicos dessas 2 perguntas, o que é o mundo e o que é o homem, o que é o mundo e o que é o homem, gera-se nela um estado de dúvida permanente. Ela não tem um chão firme para pisar. Quando ela não tem um chão firme para pisar, ela precisa... A falta da metafísica. É a falta da metafísica. Ela precisa encontrar respostas muito básicas. Lembra daquela pirâmide de Maslow? Né? Necessidades básicas, necessidades afetivas, necessidades sociais, necessidades espirituais. Ou seja, se o sujeito não tem o que comer, ele não vai estar filosofando, cara. Se o sujeito não tem o que comer, ele não vai estar pensando muito em relacionamentos saudáveis. Ele está procurando comida, porra. Isso é óbvio, né? Então, claro, isso não é pirâmide de Maslow, mas usando a pirâmide de Maslow como exemplo, como analogia para o que a gente está falando. Se a gente não tem as certezas mais fundamentais, é muito difícil a gente especular ou prestar atenção ou estar interessado em coisas um pouco mais elevadas acerca do que é o relacionamento, qual que é a nossa finalidade enquanto ser humano no planeta Terra, o que é justiça, o que é o bem, o que é lealdade. As pessoas não sabem o que é o homem, AJ. Elas estão em dúvida sobre o que é o homem. Elas têm vergonha, medo, incerteza mesmo de falar, de dar uma resposta. Atenção que eu não estou nem criticando esse assunto, eu só estou descrevendo o que está acontecendo. Então esse é o nosso momento específico na história hoje. Hoje nós estamos no momento de ruptura ou crise civilizacional. Por quê? Porque o conjunto de respostas não é mais estável. Está em debate, está em discussão. O que é o mundo? E no momento em que as pessoas perderam a capacidade de falar, né? De falar. O seu repertório, o seu vernáculo foi Mas reduzido, é por isso. O cara não sabe falar, ele fala besteira, o outro já Eles estão buscando agride. certezas muito básicas. Por exemplo, você vê que isso tem repercussões sociais. Se você for abrir a Netflix hoje, a quantidade de filmes produzidos hoje sobre zumbi, por exemplo, Stranger Things, por exemplo, né? Ou filmes de zumbi, séries de zumbi. O que é isso? Por que de repente, dia para noite, né, tem uns 500 filmes ou séries de zumbi? O zumbi assim, ó, o que é o homem? O que vai ser do homem? Não temos certeza. O homem é um bicho que tem liberdade ou que não tem liberdade? Que vai durar para sempre ou que não vai durar para sempre? Que faz o que quer ou faz o que a mordida do zumbi anterior manda ele fazer?
Stranger Things, por exemplo, aquelas distopias civilizacionais. O que é um mundo? O mundo é um lugar estável e bom? Ou o mundo é inaugurado recentemente pelo filme Matrix? Talvez tenha sido um marco, né? Marca assim, ó, estamos em crise, pessoal. O campeão de bilheteria chama-se Matrix. Matrix é o quê? O que é o mundo? O mundo é um lugar estável, bom, criado por Deus, no qual as coisas são previsíveis, ou Matrix diz o mundo é uma ilusão, que tem lá um sujeito atrás da Matrix controlando tudo e você é só uma peça. Entende? Essas interrogações que eu estou falando que parecem teóricas, em certa medida, quando a gente vai para o mundo, a gente vê, olha, está acontecendo exatamente o que eu estou tentando descrever aqui. Por exemplo, estou usando filme como explicação. Você vai olhar na Netflix e vê só, a quantidade de filmes de ficção científica, por exemplo. Né? O que é um mundo? É uma dúvida. Esses filmes, eles abrem o Interestelar, por exemplo. Filmaço, eu acho. Não estou falando mal dos filmes, não. Eu gosto desses filmes todos, né? Você vê Interestelar. O Interestelar está interrogando para a gente uma coisa. O que é o homem neste mundo? E você termina o filme Interestelar e cada um vai ter uma já viu comentários acerca desses filmes? Cada um tem uma interpretação. Por quê? Porque está aberto mesmo. Ele está estampando para a gente a dúvida. Isso marca a crise civilizacional. Nesse cenário, nesse contexto todo, a gente desde pequenininho no colégio, na família, a gente está tentando encontrar as próprias certezas. Foi como a gente começa esse podcast. Falando assim, olha, eu não quero encontrar as minhas certezas. Eu não posso perder tempo com isso, pô. Eu tenho um arco de vida muito curto. Sei lá, eu tenho 60 anos de vida consciente, vamos botar assim, né? É muito pouco. Se você comparar com o arco da história humana, eu quero ter as mesmas certezas que os grandes homens tiveram e que os orientaram de modo saudável, né, nesse mundo. É isso que eu busco. Esse é o papel das instituições. Então, dentro de uma civilização, a gente tem instituições. Né? O que são as instituições? As instituições são aqueles lugares dentro da civilização que guardam as certezas e transmitem para os outros, para os demais. A gente olha hoje pela janela e fala, opa, qual instituição está de pé, porra? Em qual eu acredito? Difícil. A instituição da justiça, a gente olha e fala, né? Sei lá se dá para acreditar nesses caras, né? Eles são os fiéis guardiões da tradição acerca da justiça? Tá difícil para acreditar nisso. Pô, mas já era, sempre foi, né? Sempre foi mais ou menos. Isso, então, sempre que a gente marca... A educação, eu te falo, na faculdade não aprendi nada, eu usei até um termo. Mas quando eu tô falando de termo ruim aqui, né? Isso que eu tô falando, a nossa crise civilizacional, ela começa ali no final do século XIX. Então é uma crise civilizacional, ou seja, cada vez mais o desgaste das instituições, ou seja, as instituições têm cada vez menos competência de transmitir as certezas para o povo. Quando eu falo instituição, não estou falando só do STF, não. Eu tô falando de menos, inclusive. Aliás, o STF é um reflexo disso tudo. Estou falando das primárias instituições, né? A igreja, por exemplo, que é a grande instituição, no fundo. Quando eu falo igreja, é a católica. Né? A igreja católica ela padece hoje de uma crise de confiabilidade brutal. Eu subiria um degrau e falaria a religião, né? Mas tudo bem, a religião existe. Agora, a instituição que guardava, que era a fiel depositária da verdade, vamos botar assim, ou das certezas, verdade é muito duro, né? Mas das certezas, era a igreja católica. Desde 1870, ela perde um pouco esse protagonismo. Ela se volta para resolver outras questões internas e não se preocupa em continuar mantendo jovem, né? Mantendo viva, mantendo forte essa comunicação. E a partir da falência ou da crise dessa instituição, começa a haver uma crise de todas as instituições ao redor.